Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e ti, ou entre os seus pastores e os meus, pois afinal somos parentes chegados. Eis aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ou se for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, erguendo os olhos, contemplou a fértil planície do Jordão, bem regada em toda a sua extensão. Aquela era uma maravilhosa região, tão aprazível que levava a pensar no jardim que o Senhor plantou no Éden. Isto bem antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Então Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Gênesis capítulo 13, versículos de 8 a 11. Este texto que acabamos de ler diz que Abrão e Ló, seu sobrinho, possuíam muitas tendas e rebanhos e, por conta disso, começaram a acontecer brigas entre os pastores de ambos, já que a terra não era suficientemente espaçosa para abrigá-los, bem como para sustentar os seus rebanhos. Então Abrão decidiu que, para que aqueles desentendimentos não mais acontecessem, eles deveriam se separar. E em vista disso, Abrão deu a Ló a opção de escolher a propriedade que quisesse e que ele, Abrão, seguiria para o lado contrário. Então Ló olhou para todo o vale do Jordão, muito bem irrigado, e o escolheu. E sendo assim, os dois se separaram. O que constatamos neste relato bíblico são atitudes bem diferentes de dois homens. De um lado, Ló, que tentou levar vantagem da situação ao olhar somente para o lado material e não pensou em momento algum em Abrão, seu tio. Por outro lado, Abrão, que poderia exercer seus direitos de padrasto e tio de Ló, porém, para dar fim à desarmonia que estava ocorrendo, abriu mão desses direitos e permitiu que Ló fosse o primeiro a fazer a escolha. O final dessa história é que Ló sofreu muito com o resultado da escolha gananciosa que fizera, enquanto que Abraão acabou se beneficiando com tudo o que aconteceu. E o grande problema é que esse episódio ocorrido há milhares de anos atrás continua acontecendo nos dias de hoje, com pessoas agindo de forma egoísta e gananciosa, só pensando em levar vantagens e não se importando com o que acontecerá com o próximo, achando que sempre se darão bem e nada lhes acontecerá. A notícia ruim para essas pessoas é que a vantagem momentaneamente conseguida terminará mal, porque Deus está vendo tudo e não existe a menor possibilidade de que alguém que se aproveite de seu irmão saia sempre vencedor. Você que me ouve neste momento, conhece alguém que age assim? Você se sente prejudicado? Você não consegue ver essa tal justiça acontecer e, pelo contrário, tudo parece estar indo muito bem com tal pessoa? Tenha calma e espere, pois o juízo de Deus cairá sobre tal pessoa. Você precisa entender que Deus é justo, é fiel, não abre mão dos seus princípios e o seu caráter não sofre variação. Por isso, no devido tempo, Deus colocará as coisas nos seus devidos lugares como devem ser e não há a menor possibilidade dos injustos saírem impunes. Concluindo esta reflexão, quero te apresentar 2 textos bíblicos que mostram bem o que eu acabei de afirmar neste devocional.
O primeiro texto está registrado no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 20, que diz: O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. E o segundo texto também está registrado no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 8, que diz: Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Encerro esta reflexão com o seguinte pensamento: quem só pensa em levar vantagem terminará mal e certamente terá o seu castigo completo. E então, vamos orar? Senhor meu Deus, ao longo da história da humanidade deparamos-nos com inúmeros registros de pessoas que, utilizando-se de espertezas e métodos reprováveis, tentam levar vantagem sobre outras pessoas, agindo de modo maldoso e até mesmo cruel e violento. É muito triste constatarmos que ainda hoje há pessoas que agem assim, de forma fraudulenta e ambiciosa, com a cobiça de se locupretarem. Eu quero reafirmar o meu desejo em manter o meu bom caráter e conquistar o meu espaço da maneira ética, correta e honesta, evitando assim causar qualquer dano ou prejuízo ao meu próximo. Senhor, ajuda-me a manter-me puro e íntegro diante de uma sociedade tão corrompida. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ailton Martins e este foi mais um Refletindo a Palavra. Obrigado a você que reservou esse tempo para ouvir esta mensagem do coração de Deus para o seu coração. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que Deus te proporcione um dia abençoado e produtivo, cujos resultados te sejam favoráveis. Esse é o meu desejo e esta tem sido a minha oração por você. Em nome de Jesus. Amém.